para fazer a digitalização e selecionar o scanner a ser utilizado. Clique em digitalizar, selecionar o scanner, clique na opção que deseja utilizar e selecionar. A primeira configuração que se deve fazer após a seleção do scanner é fazer os ajustes da forma como eu vou querer que o documento seja digitalizado. Aqui nós temos o campo de seleção de cor, onde eu posso selecionar se eu quero digitalizar colorido, escala de cinza ou preto e branco. Seleciono as opções que eu desejo na opção frente e verso. Lembrando que se você selecionar mais de uma opção, ele vai fazer a digitalização, ele vai disponibilizar aqui tanto colorido nesse caso, como em preto e branco. Vou deixar aqui para teste a opção frente e verso colorido. Aqui nós ajustamos a resolução final do documento, variando a escala de 75 a 600 dpi. Recomenda-se a utilização entre 200 e 300 dpi. Aqui você vai trabalhar a questão da claridade, às vezes o documento está muito escuro, o texto está muito escuro, ou imagens escuras, ou muito claras. Pode ajustar aqui tanto o brilho quanto o contraste. Mais à frente aqui, clicando neste ícone configuração do sistema, nós temos como fazer alguns ajustes, como por exemplo, remoção automática de páginas em branco. Aqui você vai ajustar qual que é o nível de sensibilidade para a detecção de páginas em branco. Aqui recomendo deixar aqui na escala entre 11 e 15, porque ele vai filtrar menos, né, para evitar, vai ignorar algumas sujeiras, né, que às vezes a página em branco apresenta. Outra função interessante aqui é a questão do alinhamento automático de páginas. Às vezes durante o processo de digitalização, uma ou outra folha pode ser puxada torta, e aí o próprio aviso faz o realinhamento desse documento, para ele não ficar torto. Clico na opção aplicar, ok. Coloco agora os meus documentos que serão digitalizados no meu scanner, pressiono a tecla iniciar digitalização. Lembrando que aqui eu clico a opção para escanear em frente, verso e colorido. Como eu coloquei 3 folhas e selecionei frente e verso, somente as frentes estavam com informações. Então ele automaticamente excluiu as páginas dos versos por serem considerados como páginas em branco. Aqui na visualização do documento nós temos como visualizar uma imagem, 2, 4 ou 8 por janela. Okay? Caso ocorram a digitalização de mais de 8 páginas, para você visualizar as demais, é só você clicar nesse setinho aqui, que ele vai passando para as páginas seguintes, tanto para voltar quanto para avançar. Aqui você tem a opção de ampliar a visualização de uma folha, caso você precise visualizar maiores detalhes. Aqui você reajusta ela para enquadrar todo o documento, para visualizar as bordas, ou todo o documento de cima e embaixo. Aqui te permite também dar um zoom em uma área específica do documento para visualizar. Movimentar. São mais parâmetros para visualização do documento, ok? Vou deixar padrão aqui para visualizar todo o documento, cada folha. Nós temos aqui à frente inserir digitalização. Essa função é interessante quando, por exemplo, no processo de digitalização, o scanner puxe 2 folhas juntas, e aí provavelmente a segunda folha que está por trás não vai ser lida. Então eu tenho como inserir essa folha sem haver necessidade de digitalizar o documento novamente do início. De que forma eu faço isso? Primeiro eu seleciono essa opção aqui, seleciono o lugar onde eu quero inserir o documento digitalizado, que eu quero digitalizar, clico aqui na opção inserir digitalização, coloco o meu documento lá no scanner, e aí clico aqui em iniciar digitalização. Ok, o documento que eu coloquei para digitalizar foi esse, então ele foi inserido entre a página primeira e a terceira, que é onde eu tinha clicado para inserir. Okay? Além disso, nós também temos a opção de redigitalizar ou digitalizar novamente uma folha, que às vezes porventura no processo de digitalização ela saiu com uma mancha, saiu com risco. Tá? De que forma que eu faço isso? Seleciono qual que é a folha que eu quero digitalizar novamente, ela vai ficar em evidência aqui, coloco o documento lá no alimentador e clico em digitalizar. Ela vai fazer a digitalização novamente e vai substituir essa aqui pela que foi digitalizada. Okay? Mas aqui abaixo nós temos a opção de excluir folhas que às vezes eu não quero utilizar. Então eu clico aqui nesse xizinho, e aí eu posso selecionar tanto aqui os documentos, ou então somente a folha que eu quero. Seleciono ela aqui e aí jogo ela no lixeiro. Feito isso, ela excluiu aquela folha que, no caso aqui, estava repetida. Okay? Aqui nós temos a opção de dividir lote. Dividir lote significa o quê? Nós temos aqui nesse campo aqui, ó, ele gera um arquivo só, né, quando eu for salvar, mas eu posso às vezes separar, dividir esse documento aqui em mais de um lote. Dá para poder salvar um documento em um arquivo e o outro em outro arquivo distinto. Okay? Seleciono aqui a opção dividir lote,
Vou marcar a página que eu quero ser o ponto de corte, ou seja, a última página do primeiro documento. Clico em OK, ele vai perguntar se deseja dividir o lote a partir da imagem 2, ou seja, ele vai excluir essa página do lote seguinte. Clico em sim, OK, você vai observar aqui que ele criou uma outra pasta aqui. Essa última folha, que era aquela do lote anterior, foi para um outro arquivo, para uma outra pasta, né? E aqui permaneceram a primeira e a segunda folha. Da mesma forma, eu posso fazer o inverso, eu posso unir lotes, ok? Eu posso pegar, por exemplo, esse lote aqui, que foi o primeiro documento, e voltar a folha para o lote anterior, tá? Que é o MyScan aqui em questão. Então, a origem, ele vai pegar todas as folhas que eu selecionei desse lote aqui e vai descarregar no lote MyScan, que é o meu destino. Ok, ele unificou o lote. Aqui é a opção de mover, você pode mudar a folha de lugar, pode trocar ela de posição, alterar a sequência. E aqui você pode editar uma determinada imagem que você precisa inserir alguma informação. Clico aqui, coloco evidência, e marco aqui. Várias opções aqui que você pode fazer. Tá? Recortar, colar em outro lugar. Posso inserir aqui um destaque para alguma página, alguma parte do texto, ou cortar determinada parte. Feito isso, clico em fechar e salvar a modificação. E foi alterado. Às vezes você pode também fazer o espelhamento do documento de uma página ou outra. Aqui, vamos supor, você pode jogar essa folha aqui, invertendo na vertical, da mesma forma também na horizontal. Aqui temos a opção de fazer a rotação, girar o documento 90 graus para um lado, 90 graus para o outro, 180 graus. Lembrando que essas alterações, da forma que você está vendo aqui, vai ser a forma como ele vai ficar salvo no final. Okay? Então, feito todas essas alterações, o próximo passo é salvar o meu documento. Para eu salvar, eu vou clicar aqui, exportar a imagem. Vou definir aqui o destino da minha pasta, né, onde é que eu vou querer que ele seja salvo. Vou renomeá-lo. Seleciono qualquer opção de salvamento entre as várias aqui. Vou fazer o exemplo do PDF multipáginas. Venho aqui em opções e tenho como habilitar a função PDF pesquisável, né, que é o OCR. Okay? Para que essa função esteja ativa, a compatibilidade não pode estar selecionada nesse Quick Mode. Você tem que selecionar uma das outras opções, algumas outras versões de PDF. Okay? Cada versão dessa aqui tem um nível de conformidade, então tem que verificar qual é o seu nível de conformidade a ser utilizado, e aí você vai selecionar qual é a versão que você vai utilizar. Então, deixo habilitado a função OCR. Ok para confirmar, ok para salvar. Salvar. Depois de feito esse salvamento, ele manda essa mensagem aqui, o alerta que, depois que feito esse salvamento, o documento ele vai apagar da tela, para abrir um novo projeto. Ok? Cabe ressaltar aqui que, caso você esteja no processo de digitalização e precisa sair por um motivo ou outro, você pode apenas fechar aqui a tela, pode clicar em sim, né, devido à privacidade dos dados, para não ficar aparecendo na tela, pode até desligar o computador, não tem problema. Quando você voltar, se você abrir o AB Scan, ele vai retomar com a mesma tela anterior, ou seja, você não vai perder os documentos que você já digitalizou. Ele pode dar continuidade no processamento, no escaneamento, inserir novas páginas, a partir de onde você parou antes de sair. Ok? Nós vamos salvar esse documento aqui. Conforme eu falei, verificar se está habilitado o OCR, que é o PDF pesquisável. Clico em OK, salvar. Clico em sim. Ele vai salvar o documento. Terminada a salvação, posso fechar aqui. Vou me certificar que realmente o documento ficou salvo da forma que eu projetei. Podemos observar aqui, ó, que ele já permite, como ele é pesquisável, tem como você retirar informações do documento e ser realizado.